Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso desafio de 30 dias de leitura da Palavra de Deus. Hoje estamos no nosso 8º dia. Uma linda jornada já começou, vários passos já foram dados, mas eu preciso te alertar, isso é só o começo. E para que isso continue sendo frutífero, produtivo e você continue avançando mais, é preciso duas coisas. Primeiro, que você tenha disciplina. A disciplina é muito importante. A disciplina coloca as prioridades no devido lugar. A disciplina cria em mim um mecanismo constante e contínuo de manter-me alinhado àquele propósito que eu tenho no meu coração. E a regularidade. A regularidade mantém os meus passos na cadência correta. Por isso que nós chamamos você para ler um capítulo de Provérbios por dia. Não são 2, nem 10, apenas um. Uma cadência constante, ainda que pequena, mas contínua, que no final desses 30 dias lhe dará grande aprendizado e grandes condições de poder olhar para trás e dizer: cresci, aprendi, desenvolvi. Por isso, o convite é para você manter os passos, manter a cadência, manter a disciplina, porque é na regularidade que se alcança os objetivos. Então, ainda não conseguiu ler alguns provérbios? Volte. Você pode até parar esse vídeo agora, ler, assistir os vídeos anteriores para poder colocar em ordem a sua leitura. E comece novamente para que a gente possa juntos caminhar nesse projeto de aprender mais da palavra do Senhor. Hoje, 8º dia, nós estamos então em Provérbios capítulo 8. Estudando Provérbios, capítulo de número 8, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante logo no versículo 1 que eu gostaria de ler com você, que diz assim: A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, e nos lugares altos junto ao caminho, nos encruzamentos onde ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Preste atenção nisso. 2 pontos, na outra linha. A vocês, homem, eu clamo, e a todos levanto a minha voz. Você consegue perceber nesse texto que existe uma personificação da sabedoria? Você ainda não notou isso? Personificação é um recurso muito utilizado na literatura para textos cujo propósito é ensinar, serem mais pedagógicos, inclusive serem mais lúdicos. A personificação é um recurso muito utilizado, inclusive em livros infantis, onde uma cadeira fala, onde um animal fala. Seres que não teriam condições de fazer isso assumem a voz. E esse texto mostra algo interessante, como se fosse um recurso literário, onde a sabedoria, um conceito abstrato, tem voz, clama, fala e dialoga até com seres humanos dizendo: escutem o que eu tenho a dizer, porque a todos eu levanto a minha voz. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Seria a sabedoria apenas um recurso literário de personificação para trazer mais ensino e um elemento pedagógico para que Salomão utilizasse a fim de instruir melhor os seus ouvintes ou seus leitores? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque se nós olharmos, de fato, a sabedoria é uma pessoa. Não um recurso lúdico, nem um recurso literário, mas é uma pessoa. Se você for para o Evangelho de João, o capítulo número 8, o versículo número 32, você vai encontrar uma afirmação reveladora que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Vou repetir: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Como assim? Conhecer a quem? Conhecer por quê? Essa verdade não é um conceito. Essa verdade tampouco é uma teoria. Essa verdade não é uma comprovação científica. Essa verdade é uma pessoa. Assim como essa sabedoria falada no livro de Provérbios também é uma pessoa. Não se trata de uma teoria ou um conceito que estamos ensinando quando estamos falando aqui o tempo todo: abrace a sabedoria, acalente a sabedoria, acolha a sabedoria, porque na verdade ela é uma pessoa. Jesus é a verdade. Porque lá em João capítulo 8, no versículo 38 agora vai dizer assim: se o Filho libertar vocês, vocês verdadeiramente serão livres. Está vendo? A correlação entre verdade e Filho. E conhecereis a verdade, a sabedoria verdadeira, a verdade absoluta, e vocês serão livres. E se o Filho libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Jesus é a verdade. Inclusive, ele roga para si esse título. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: Eu sou o caminho,
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Note que Jesus traz para si esse título. Eu sou a verdade. Artigo definido. Não é uma verdade. Não é uma possível verdade. Não é uma estrutura de verdade. Ele é a própria verdade. Jesus é a pessoa mais linda que pisou sobre a face da terra, divina, poderosa, para nos mostrar o coração de Deus, a sabedoria absoluta e a verdade que liberta. Conhecimento não liberta. Pode ajudar a gente a ter inteligência e até saber se comportar melhor em alguns segmentos da vida. Teorias não libertam. Podem explicar alguns fenômenos, mas só a verdade e a sabedoria, de fato, são capazes de libertar o coração humano. O coração aprisionado pelo pecado, o coração aprisionado pelas falsas crenças. Só a verdade de Deus que pode, de fato, nos libertar. Se ainda não está convencido disso, eu convido você a olhar o texto de uma maneira ainda mais particular. Se você vê, por exemplo, no versículo de número 7, diz assim: minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, e nenhuma delas é distorcida ou perversa. As palavras de Jesus são de vida. As palavras de Jesus são verdadeiras. Se você notar, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 68, depois de um discurso de Jesus, algumas pessoas ficaram contrariadas, confusas e acabaram saindo, não aceitando muito bem aquelas palavras fortes. Jesus olha para os discípulos e pergunta: vocês também querem me abandonar como aqueles que acabaram de ouvir esse meu discurso? Pedro diz: Senhor, para onde mais poderemos ir? Pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus não é uma verdade. Jesus não tem uma palavra que é uma teoria. Jesus tem as palavras de vida, a verdade absoluta. Nesse mundo de várias verdades relativas, onde cada um acredita no que quer e tem direito de fazer o que bem entende, a palavra de Deus nos diz que existe uma verdade única. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém conhece a sabedoria verdadeira se não for através dele. Ainda não se convenceu disso? Que tal a gente ler o último versículo de Provérbios, capítulo 8, versículo 35, que diz assim: pois todo aquele que me encontra, Jesus dizendo através da sabedoria, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, e todos os que me odeiam amam a morte. Ou seja, se você ama Jesus, você é amado por Ele e Ele vem para morar no seu coração. Isso está registrado no Evangelho de João e não apenas no livro de Provérbios. Vamos orar juntos nesse momento, para que essa verdade habite em nós e não seja apenas uma teoria, um conceito na nossa mente? Eu convido você a fazer isso nesse momento e vamos fazer em nome de Jesus, que é a verdade, a vida e o caminho. Senhor, nós nos apresentamos a Ti e reconhecemos a nossa carência dessa verdade guiar os nossos passos. Às vezes assimilamos tantas teorias e conceitos, e a verdade absoluta que rege a nossa vida terrena e vai definir a nossa vida eterna é desprezada. Perdoa-nos pelo desprezo que causamos à sabedoria que vem do Senhor e que é o próprio Senhor Jesus. Perdoa porque muitas vezes achamos que isso é teoria e abstrato. Mas hoje, aqui nesse lugar, nós estamos dizendo: vem, Senhor Jesus, morar no nosso coração, porque nós amamos a Sua palavra e queremos ser amados pelo Senhor. Assim oramos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.